Já me responde aqui nos comentários. Na sua opinião, o Corinthians foi garfado lá no Beira-Rio jogando contra o Internacional? Por incrível que pareça, o Fred e o Denilson aqui do Globo Esporte defenderam o Corinthians e assumiram que o Timão foi garfado. Bora ver como a mídia tá repercutindo tudo isso. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Esporte Corinthians hoje, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Agora a gente vai falar do Corinthians. Na verdade, a gente vai falar do Gui Negão. Boa. Olha essa tela aqui, né? O Gui Negão fez o gol ontem, né? Contra Impressionante, o golaço. Mais um. E olha esse dado aqui, show, que interessante. Ele tem a melhor média de gols do elenco inteiro do Corinthians, né? Obviamente que a gente leva em consideração o número de jogos e o número de gols aqui. Mais que o Yuri, mais que o Memphis, mais que todo o elenco aqui. Impressionante o que vem fazendo o moleque, né? O momento dele é muito bom. A gente estava conversando aqui fora do ar, né? A expectativa dele ser titular, independentemente da volta dos principais jogadores, de Yuri, até porque o Yuri já jogou com ele, né? No último jogo, os dois eram os atacantes da equipe do Corinthians. Mas vive uma fase maravilhosa, aí cabe ao Dorival continuar dando sequência para ele, aproveitando o bom momento dele. E esse gol, ele parece simples, mas é um golaço, né? Golaço, é gol de centroavante, né, show? Golaço. E a gente tá vendo aí também os gols anulados do Corinthians, né? Teve esse aí do Hugo, né? Limite ali que no foi no impedimento limite, né? Uma enfiada de bola ali, ele correu, conduziu bem ali na O Corinthians jogou bem, esquerda. Fredoff. Jogou bem? Então você acha que o resultado foi injusto, show? É que, tá vendo aí, foi impedimento, né? Cara, o pênalti do Kaká ali é assim, eu brinquei nas minhas redes sociais, obviamente, com o Corinthians, mas hoje, falando sério, pra mim não houve o pênalti, Fred. Pra mim o árbitro acabou se precipitando, acabou marcando um pênalti, já era no finalzinho do jogo, na reta final do jogo, que acabou cedendo um empate aí, né? Antes teve esse gol anulado do Inter aí, agora o pênalti que o Denilson tava falando, ó lá. O Kaká, ele puxa o Bruno Henrique, isso é um fato. Mas ali a gente tem que analisar se é o suficiente para derrubar ele ou não, né? Esse tal de contato no futebol acontece, ainda mais dentro da área. Eu lembrei pra você, onde a gente chegou cedo aqui na Globo, aqui falando do clássico lá do derby, né? Do Grêmio Internacional, que teve o agarrão do Borré num jogador do Grêmio e ali... Ele acabou dando o pênalti, não o agarrão do Borré, né? Que o Alan Patrick acabou fazendo o gol. Então esse critério que a arbitragem usa aqui no futebol brasileiro é sinistro, assim, não é legal. O Dorival deu uma pistolada, né? Até foi expulso com a arbitragem, então foi justa a reclamação dele. Eu não achei que foi pênalti, não. Um Beira-Rio com público baixo foi o palco de Inter e Corinthians pelo Brasileirão. Se o estádio estava vazio, o jogo tratou de ser cheio de polêmicas. O Inter até começou melhor e logo no primeiro minuto de jogo, Alan Patrick perdeu grande chance de abrir o placar. De fora da área, Carboneiro bateu e colocou o goleiro Hugo Souza para trabalhar. Na primeira chegada do Timão, bola na rede. Cruzamento de Mateuzinho pela direita e Gui Negão, de peixinho, fez a festa da fiel torcida. Do Corinthians! Que Negão para o Timão! Lançamento de Breno Bidon e Hugo deslocou o goleiro Antony na saída do arqueiro colorado. O árbitro de vídeo traçou as linhas e por poucos centímetros o gol acabou sendo anulado. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha. Na sequência, polêmica também pelo lado colorado. Jogada ensaiada de falta, passe de Alan Patrick para Oscar Romero. O paraguaio bateu de perna esquerda e colocou na rede. O VAR recomendou a revisão do lance ao árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Depois da finalização, o volante Luiz Otávio, do Inter, em posição de impedimento, atrapalhou o goleiro Hugo Souza. Gol anulado. Ali o nosso jogador não atrapalha, né, o Hugo. Mas felizmente já aconteceu, agora é voltar focado no segundo tempo para a gente poder criar novas chances, ter oportunidade de fazer o gol. No segundo tempo, o Colorado foi para cima. O Corinthians tentava se defender, mas dava algumas brechas. No último lance da partida, a polêmica que marcou o jogo, com o relógio já marcando alguns segundos a mais do tempo acrescido pelo árbitro, cobrança de lateral. Bruno Tabata colocou na área, Bruno Henrique tentou chegar na bola e foi puxado pelo zagueiro Kaká. Pênalti marcado e a chance de empate para o Inter no último lance do jogo. Rodrigo Pereira,
Está de parabéns pela confusão que ele consegue, mesmo já tendo encerrado a partida. Ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Ninguém empurrou ninguém. Cara, não gosto nem de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu aqui, velho. No lance ali, o Bruno já tava se jogando, já tinha estourado o tempo, pô, é frustrante demais. O colombiano Carboneiro foi para a bola. Hugo Souza chegou a tocar nela, mas não conseguiu evitar o empate colorado. Inter 1, Corinthians também 1. Carboneiro para empatar o jogo. A pressão vai existir, claro. E sabemos da situação do clube. O time siente os golpes muito fortes. Eu percebi isso. Os corintianos reclamaram bastante do pênalti marcado pelo árbitro no último lance da partida. A revolta corintiana se dá também pelo tempo de jogo, que já teria sido excedido, segundo o técnico Dorival Júnior. O Corinthians relembra outros pontos que foram deixados pelo caminho por conta da arbitragem. Todo jogo tem uma polêmica, sempre contra o Corinthians. Não dá para continuar assim. Todo o trabalho vai por água abaixo. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Lembrando que lá a gente fez 6 gols no Inter para valer 4, né? E ele só reclamando da arbitragem, então não faz sentido. O detalhe é que é o segundo jogo que o Corinthians tem feito dentro de campo o seu melhor. O Dorival tem feito um trabalho espetacular e a gente tem tido esse tipo de situações que complica. A gente não vai aceitar, não pode. O Corinthians é muito grande. No jogo do final de semana e no seguinte, eu estarei fora, com certeza, em razão do cartão que eu tomei. E ele, tranquilamente, estará arbitrando numa outra situação, criando uma nova confusão, com certeza, para mais 2 equipes do futebol brasileiro. Todo mundo se entregou ao máximo, mas o juiz estragou o jogo. E a gente traz os números do Gui. Artilheiros do Corinthians, desde a estreia dele, são 5 gols marcados. Os outros 3 com 2 gols cada um. Memphis, Gustavo Henrique e Mateuzinho. O Gui que estreou no dia 1º de junho. O André até falou no início aqui, né, o quanto o Gui também tem mostrado uma questão técnica muito legal, né? Muito Sim. importante, não só nesse gol de hoje. Não me lembro qual foi o outro jogo. Você vai falar da jogada dele em que ele recebe, finta o zagueiro e dá uma boa assistência para o gol do Garro, é isso? Eu acho que o gol do Garro, exatamente. Me lembro que até os companheiros de transmissão brincaram, inverteram os papéis ali e tal, e foi de um refino técnico também muito legal do Gui. Que é o tipo de jogada que não é assim, né? Quando a gente fala nesses termos aqui, parece que a gente está querendo dizer que o jogador não tem gabarito técnico para fazer uma jogada como essa, então, nossa, é uma coisa assustadora. Não se trata disso. Se trata de uma jogada que ele ainda não tinha apresentado. Isso tem acontecido, só para citar um outro exemplo, embora as pessoas às vezes não gostem que a gente misture times e jogadores para falar de contextos, mas o Flaco Lopes, que está num momento absurdo da carreira dele, assim, claramente é o melhor Flaco Lopes que ele já foi com a camisa do Palmeiras, tem mostrado recursos técnicos nas últimas partidas, por Libertadores, Campeonato Brasileiro, não só finalizando, mas também preparando jogadas, em termos de entendimento, velocidade de raciocínio, o próprio requinte técnico para fazer determinadas coisas, que é óbvio que o jogador possui isso. É claro que isso faz parte das ferramentas, né, dos argumentos dele, mas ele ainda não tinha mostrado. Então, a partir do momento que isso acontece, a gente tem que falar, até por uma situação de elogiá-lo. Claro. Ele merece esse tipo de comentário. A mesma coisa é com o Gui Negão. O gol de cabeça que ele fez hoje, a forma como ele toca na bola, a trajetória que ele determina, caindo, com o ângulo se fechando, é um gol que se um fantástico atacante do futebol brasileiro, se o Pedro do Flamengo, estou falando de vários times fã de esportes, se o Pedro faz, a gente aplaude em pé e fala assim, é por isso que esse jogador é considerado diferente, é por isso que ele vai para a seleção brasileira, é por isso que ele tem a carreira que tem. E o Gui Negão está no início da sua trajetória profissional, no momento de intensa pressão. Não é exagero dizer que ele faz parte dos jogadores que têm resgatado o Corinthians num momento complicadíssimo e muitas vezes se recorre à base, porque esses jogadores têm com a torcida um outro tipo de relacionamento, o torcedor já automaticamente gosta deles. Já acolhe, né? Mas isso não significa que eles estejam prontos para essa responsabilidade
E não significa também que eles estejam prontos do ponto de vista do seu desenvolvimento como jogadores para atender essa pressão. E o Guinegão só ajuda o Corinthians. É impressionante. E não falta a ele vontade de correr e, como diz o Marcelo Bielsa, o jogador que corre não necessariamente joga bem, mas poucos jogam bem sem correr. Então ele corre pra caramba, ele ajuda, ele é voluntarioso, ele não reclama, expressão facial sempre de um jogador que está ali envolvido com o momento e tem feito gols e às vezes até assistências de uma maneira que a gente ainda não tinha visto, o que mostra que ele pode ser um excelente atacante para o Corinthians e para os demais clubes que ele, porventura, possa servir. Aproveitando o ensejo do dia de convocação de seleção brasileira, tinha gente na redação falando que o Gui também está pedindo já a sua oportunidade para o Ancelotti, que é o 9 do Hexa. Será, Dom, que eu ainda calma torcedores? Ainda calma torcedores, mas acho que tem que ter muitos elogios, de fato, ao Guinegão, por tudo isso, assim, pelo que ele tem entregado, os números a gente mostrou, dos 5 gols, mais do que o dobro de qualquer outro jogador. Ele ainda tem 2 assistências nesse período, que só o Mateuzinho deu mais. O Mateuzinho 4, inclusive, com a de hoje. E mais do que o retorno técnico, no momento que a gente fala tanto da dependência do Corinthians do seu trio ofensivo, e ele aparece dessa forma, a gente sempre falou, mesmo com o trio ofensivo, a dificuldade que o Corinthians tem sem a bola, de um time desequilibrado. E ele entrega esse aspecto. Assim, sem a bola, a entrega dele é algo impressionante. E assim, tudo isso está acontecendo num momento que era muito desfavorável para um jogador ser lançado. Porque uma coisa é quando... E o Corinthians, muitas vezes acontece isso, né, de jogadores que acabam aproveitando... Pega os últimos anos, o próprio Murilo, por exemplo, como foi rapidamente para o futebol europeu. Você tem clubes que estão numa situação mais confortável e podem ir lançando da melhor maneira. Acho que é inevitável a comparação hoje com o Palmeiras, por exemplo, com o Estevão, com o Hendrick, que não estou comparando o nível de jogador ou o patamar que eles estão, mas o Palmeiras se está num momento em que ele consegue escolher muito mais o momento adequado para lançar esses jogadores. O Guinegão tá fazendo por merecer as oportunidades e para permanecer no time. Mas ele surge como uma alternativa a partir do momento que você tem lesões de peças importantes, que os reservas como o Romero, como o Thales Magno, não vivem um grande momento. Então ele surge num momento que o Corinthians está buscando alguém, que não precisa de qualquer alternativa. E aí ele aparece e tem todo o mérito, por isso a gente está falando não só no aspecto técnico, no aspecto da entrega e num momento de muita pressão, de turbulência, de um clube que ao mesmo tempo vai avançando na Copa do Brasil, mas tem essa discussão de se tá brigando ou não pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e ele oferece tudo isso. Bora lá, Fiel, aqui é o suco do que aconteceu lá, né? Se você chegou até aí, não deixa de curtir, tá? Se inscrever, tá? Eu tava postando, eu vou voltar a postar vídeo aqui nesse canal. Vamos lá, aqui é a linha de impedimento, cara, dá pra ver a grossura da linha, tá aí, quase da grossura de um veículo, de um carro, quase 1 metro, tá aí, mesma linha, tá? Aqui é o puxão, né, que ele sofreu na camisa, meu Deus do céu, cara. Quando o contato do puxão começa, ele já tá caindo, porque o Bruno Henrique ele vai tentar ensaiar uma bicicleta, o que é algo inviável, né? O Kaká totalmente desligado, mano. Eu sei que é muito fácil pra mim falar que tô aqui hoje, sentado na cadeira analisando, mas se o zagueiro tivesse minimamente ligado, ele veria que é o Bruno Henrique. Do Bruno Henrique, não desmerecendo ele, tá? Inclusive já passou pelo Corinthians, jogou no Palmeiras, né? Mas hoje, cara, você vai esperar o quê do Bruno Henrique? Então, Kaká, ó, só faz a barreira, meu irmão. Não precisa puxar, você não vai sair nada daí. Se você visse que o cara que estava marcando e tivesse ligado no jogo, acho que você conseguiria ver isso. E também o lateral, né? Que o lateral ele vai ser cobrado no segundo tempo. Já passou o tempo aqui, ó, 50,07 segundos. A bola vai ser lançada aqui na área, né? Então, cara, é isso, né? Então é o suco. Mas olha, o Internacional, cara, ó, pequenininho, velho. Os caras deram ingresso lá pra todo mundo, né? Vocês viram? Não sei se vocês viram isso. Eles deram ingresso pros sócios distribuírem. Vamos fazer um caldeirão aqui no Beira-Rio. Então foi 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, mano. Se o Corinthians fizer um jogo aqui na Neoquímica Arena, do sub-15, sub-12, dá 12 mil pessoas, velho. Então, pequenininha, há um mês atrás, eu acho que faz uns 30 dias atrás, os caras abriram lá um requerimento pro título de 2005 ainda, mano. Então você vê que é time pequeno, velho. Time pequenininho. Então, tá aí o tempo, ó, não vi que não tava aparecendo o tempo, mas tá aí o tempo.
Então tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal. Né? Logo eu volto com mais notícias do Timão para te atualizar. Valeu!